E aqueles deputados juraram que não iriam se separar. Enquanto não estabelecesse uma Constituição para a França. E lá naquela sala do Duque de Pella, os deputados que representavam o povo fizeram um juramento. E assim teve início o primeiro período da Revolução Francesa. O período da Assembleia Nacional Constituinte, que se estendeu do ano 1789 a 1791. Agora, quem fez o juramento na sala de Pella? Não sei! Quem formou a Assembleia Nacional Constituinte? Não sei! Os deputados que representavam o povo nos Estados Gerais. Não sei! Mas, para ser deputado nos Estados Gerais, era preciso ter dinheiro. Quem do povo tinha dinheiro? Não sei! Não sei! Não sei! A burguesia. A burguesia fede. Portanto, quem formou a Assembleia Nacional Constituinte foi a burguesia. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume. Mas não era só a burguesia que estava descontente com o antigo regime. Não, tinha mais gente descontente com o antigo regime. As camadas populares, os pobres. Por isso, os pobres também resolveram fazer a sua própria revolução. Mas revolução pro povão era da porrada. Eu vou doar porra. Olha, esse é o novo CD do Município, que já está vendo na Bemol, na Laser, em todo canto, gente. É o novo CD do Município. E assim os pobres de Paris invadiram o Hospital dos Inválidos, que servia para abrigar soldados mutilados e também armazenava armas. Eles roubaram aquelas armas, mas precisavam de pólvora e munição, e assim foram pegar pólvora e munição de uma fortaleza chamada Bastilha. A Bastilha era uma prisão para criminosos políticos. Lá o rei prendia quem ele queria prender sem julgamento nenhum. Só dependia da vontade do rei, só dependia da ordem do rei. Portanto, era o símbolo máximo do absolutismo. Mas, na madrugada de 14 de julho de 1789, os pobres invadiram a Bastilha e depois de 5 horas de confronto, eles tomaram a Bastilha e libertaram todos os presos de lá. Mas só haviam 7 presos e nenhum era prisioneiro político. Que coisa, não? Mas, como a Bastilha era o símbolo máximo do absolutismo, a queda da Bastilha ecoou por toda a Europa como a queda do absolutismo na França. Na noite de 14 de julho, essa notícia da tomada da Bastilha chegou até Versalhes, no Palácio de Versalhes, aos ouvidos do rei Luís XVI. Notícia contada pelo Duque de La Rochefoucauld-Liancourt. Ao ouvir a notícia da tomada da Bastilha, Luís XVI falou assim para o Duque de La Rochefoucauld-Liancourt: mas isso é uma revolta? E o Duque de La Rochefoucauld-Liancourt falou: não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. Porque uma revolta é uma manifestação que ainda dá para ser reprimida. Revolução não. Revolução implica uma mudança radical, uma transformação radical, um movimento muito maior, muito mais amplo, mais difícil de ser barrado. Ali, pela primeira vez, o termo revolução foi dado para definir o que estava rolando na França. Por isso, muitos consideram a tomada da Bastilha como o início da Revolução Francesa, como o marco inicial da Revolução Francesa. E enquanto isso, os camponeses promoveram revoltas no campo, promovendo um grande medo que foi chamado de Grande Medo. Essa fúria popular era uma ameaça até para a burguesia, havia o risco do povão derrubar até a Assembleia Nacional Constituinte. Foi então que os burgueses perceberam que só estabelecer uma Constituição para a França não bastava. Não, era preciso fazer reformas mais imediatas e mais profundas para acalmar o povão. Calma, calma. E assim, a Assembleia Nacional Constituinte suprimiu, aboliu os privilégios da nobreza e do clero. Nobres e clérigos perderam a isenção fiscal, passaram a pagar impostos. Os nobres perderam o direito de cobrar talha e corvéia dos camponeses e também perderam a exclusividade de caça.
E assim foram abolidos os últimos resquícios do feudalismo na França. E para celebrar o fim dos privilégios feudais, os camponeses promoveram uma grande caça ao coelho. Que a caça ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Ao coelho! E ao pombo. Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Porque agora eles podiam caçar. E a caça não era só uma forma deles protegerem suas plantações, não, também era um ato de patriotismo para celebrar o fim dos privilégios feudais. A igreja, na França, perdeu as suas propriedades, os bens da igreja foram confiscados. E também foi estabelecida a Constituição Civil do Clero, em que os clérigos foram considerados civis, pessoas comuns, e não mais pessoas sagradas. E assim, o governo passou a pagar o salário do clero, ou seja, os clérigos foram transformados em funcionários públicos. A igreja foi submetida ao Estado. E também houve a promulgação, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os franceses passaram a ser considerados cidadãos. Antes eram considerados súditos. Súdito é o submisso, aquele que obedece pronto e acabou. O cidadão é aquele que possui direitos garantidos por lei. E todos os franceses foram considerados livres e iguais perante a lei. Portanto, por lei, todos se tornaram iguais. Na prática, todos continuaram iguais. Quem era rico continuou igualmente rico, quem era pobre continuou igualmente pobre, e quem passava fome continuou igualmente passando fome. Com isso, numa certa segunda-feira, como era de costume, as mulheres de Paris saíram para comprar pão. Foram numa padaria, não tinha pão. Foram na outra padaria, não tinha pão. Foram na terceira padaria, não tinha pão. Foram reclamar na prefeitura, não tinha prefeito. O prefeito tinha fugido. E assim, as mulheres ficaram bravas. E mulher, quando fica brava, assusta até o capeta. Aqui. As mulheres falaram assim, ó, ô meu, sabe por que falta pão em Paris? Porque o rei não vive em Paris. Onde o rei vivia naquela época? Em Versalhes, no Palácio de Versalhes. E assim as mulheres continuaram, já que não tem pão, vamos buscar o padeiro. Ou seja, buscar o rei. Era 5 de outubro de 1789. 8.000 mulheres foram marchando, foram a pé, de Paris até Versalhes, carregando canhões que roubaram pelo meio do caminho. Na manhã seguinte, chegaram até Versalhes. Encontraram um cavaleiro, roubaram o cavalo do cavaleiro e o comeram quase cru. Falei que mulher brava assusta até o capeta, né? E chegaram no Palácio de Versalhes. Os soldados do palácio se recusaram a atirar, já que eram mulheres. E assim a mulherada invadiu o Palácio de Versalhes. E as mulheres cataram o rei Luís XVI, cataram a rainha Maria Antonieta, passaram na despensa, pegaram toda a comida e voltaram para Paris. Conduzindo a família real francesa. Portanto, a família real francesa, que desde o reinado de Luís XIV residia no Palácio de Versalhes, voltou a residir em Paris, graças à Marcha das Mulheres de Paris. De agora em diante, nós mulheres não temos mais que pedir permissão aos homens para cometer as barbaridades que cometíamos quando não nos davam permissão. Mas o rei Luís XVI tentou fugir. O plano dele era fugir até a Áustria, que era governada pelo imperador Leopoldo. Leopoldo? Que era irmão da Maria Antonieta, portanto, cunhado do Luís XVI. Lá na Áustria, ele ia organizar um exército, invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. Mas o rei Luís XVI resolveu fugir, mas quis fugir no luxo, na carruagem real, que era enorme, dourada e lenta, tão lenta, mas tão lenta,
que a notícia da fuga do rei foi mais rápida que o próprio rei, e assim o rei foi pego e reconduzido debaixo de vaias de volta a Paris. Que burro, dá 0 pra ele. Em 1791, houve a promulgação, a aprovação da Constituição Francesa, a Constituição de 1791. Essa Constituição manteve o rei no poder, mas limitou o poder do rei, dividindo o poder em 3, executivo, legislativo e judiciário, para o rei ficar só com o poder executivo. Portanto, foi estabelecida uma monarquia constitucional na França, o absolutismo estava abolido. E também foi estabelecido o voto censitário. Voto censitário é um voto por renda. Para votar tinha que ser rico. Era feito um censo da população para ver quem podia votar. Por isso, voto censitário. Assim, os burgueses ganharam direito de voto, mas os pobres continuavam sem participação política. O rei Luís XVI jurou respeitar a Constituição, mas por trás dos panos ele ainda tramava contra a Revolução. Ainda tinha o plano de fugir para a Áustria, formar um exército, invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. Mas esse plano foi descoberto. Isso provocou a revolta do povão, que passou a ver o rei como um traidor. E assim, os sans-culottes invadiram a Catedral de Saint-Denis, onde estavam todos os túmulos dos reis franceses. Eles violaram os túmulos, pegaram os ossos e jogaram tudo no meio da rua. E ainda por cima, roubaram o coração embalsamado do rei Luís XIV, o Rei Sol, aquele que foi o representante máximo do absolutismo francês, símbolo máximo da monarquia francesa. Eles roubaram o coração embalsamado do Luís XIV e venderam para um nobre inglês chamado Francis Buckland, que era famoso por gostar de comer carne exótica. Comia avestruz, comia canguru e também comeu o coração embalsamado do Luís XIV. Isso tudo mostrava que o povo francês não via mais o rei como uma pessoa sagrada e que a família real já não tinha mais nenhum prestígio entre o povão. E assim, era impossível manter o rei no poder. Por isso, no ano de 1792, foi implantada a República na França, dando início ao segundo período da Revolução Francesa, que a gente vai ver no próximo vídeo.